Oi, pessoal, saudações a todos. Estamos aqui para iniciar nosso programa no 11Cast e hoje falaremos sobre a maçonaria. E para isso nós recebemos aqui a presença ilustre do Leonardo Abreu, que vai explanar sobre esse tema bastante palpitante, que muita gente, eu acredito, tem interesse em se informar sobre. Então é isso. Tudo bom? Tudo bem, Como boa vai, noite. Leonardo? Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo certinho. Para começar, a gente sempre fala para todos os convidados para falarem um pouco de si próprio, né? Profissão, trajetória na maçonaria, enfim. É mais nessa linha para a gente começar a bater o papo aqui. Falando sobre mim, eu sou bancário, trabalho no Banco do Brasil, tenho formação em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Trabalho no Banco do Brasil desde 2002, ocupo o cargo de gerência hoje em dia. E na maçonaria, eu me iniciei em 2012, em pouco tempo assumi como venerável mestre da minha loja, que é o presidente da loja, né? A loja é um corpo maçônico onde a gente se reúne. Nesse período fui galgando os graus que a maçonaria tem, ocupando alguns outros cargos, inclusive cargos na que a gente chama de potência, que reúne diversas lojas no estado da Bahia, no nosso caso, que é o Grande Oriente da Bahia. E hoje em dia eu estou ocupando o cargo de grão-mestre do Grande Oriente da Bahia, que é como se fosse o governador do estado todo, dentre as lojas que pertencem ao GOBA. Ok. E então vamos lá, origem, história da maçonaria. Por onde começamos? A gente pode falar da origem da maçonaria como a gente conhece hoje, que se deu em 1717, quando 4 lojas da Inglaterra se reuniram e formaram a Grande Loja Unida da Inglaterra. Como a história já diz, se 4 lojas se reuniram é porque existia maçonaria antes desse evento. Sem dúvida. Mas era uma maçonaria diferente do que a gente entende hoje como maçonaria, institucionalmente falando. Historicamente, a maçonaria vem de guildas de construtores, que eram pedreiros, quer dizer, pedreiros especializados em construção de catedrais, de palácios, de pontes, e isso vem desde a época de Roma, essas guildas, né? Por volta do final do século XIII, do início do século XIII, mais ou menos, que essas guildas começaram a se transformar no que a gente conhece um pouco como o embrião do que é a maçonaria, até chegar em 1717, que essas 4 lojas se reuniram e fundaram a Grande Loja Unida da Inglaterra, que é o modelo da maçonaria que a gente segue até hoje. Uhum. Isso origina lá das corporações de ofício. Isso, da Roma antiga. E nessas corporações, nesses feudos, na verdade, né, que eram mini-cidades fechadas, existiam outras profissões também. Nessas economias aí, você tinha o ferreiro, você tinha o boticário, você tinha o sapateiro, o vidraceiro, não é isso? Sim, exatamente. Então, a partir daí que esse foi o embrião da coisa, né? Agora, e como é que isso foi prosperando assim paulatinamente? Como é que se deu esse contato inicial aí no século XIII? Como é que isso foi se iniciando do ponto de vista assim de formar grupos e tal, ser reconhecido como algo diferente, né? Certo. Desde antes da Idade Média, ainda na Antiguidade, os grupos de profissionais que atuavam em uma determinada área, eles se reuniam por 2 motivos. Primeiro, para estabelecer regras da sua profissão, e segundo, para preservar os segredos da sua profissão. Porque se fosse conhecido a maneira como eles trabalhavam, eles perderiam, né, aquela autonomia. Os outros poderiam fazer o que eles faziam. Na Roma Antiga, a gente tinha sempre, seguindo as legiões, o que eles chamavam de Collegium Fabrorum, que era um colegiado de construtores que seguiam para construir as estradas, construírem pontes, construírem vilas, pelo caminho que Roma passava com suas legiões.
É por isso que você vê hoje em dia que toda a Europa você tem resquícios de construções romanas onde está preservado, né? Principalmente as estradas, que eram conhecidas. E esse grupo eles já mantinham seus segredos de construção. Né? Quando foi para a Idade Média que os feudos se fecharam, esses construtores eles ainda tinham um outro benefício, que era transitar livremente entre os feudos. Porque você não tinha uma quantidade muito grande, por exemplo, de sapateiro, só que você precisava de sapatos para calçar a corte, a nobreza, o clero. Então esses sapateiros eles tinham a autonomia de sair de um feudo para o outro para oferecer o seu serviço. Não só os sapateiros, como os vidraceiros, os ferreiros e os construtores. Né? Por isso que eles chamavam de construtores livres, pedreiros livres, ou em inglês Freemasons. O Mason é o pedreiro em inglês, o Freemason é o pedreiro livre, aquele que tinha autonomia de transitar entre os feudos. Uhum. Agora, do ponto de vista da organização de fraternidade, já existia esse algo mais, além dessa atividade laboral que eles exerciam? O contato entre eles se ampliava mais do ponto de vista de irmandade, de fraternidade, enfim, de relacionamento? Como é que isso evoluiu? Essas guildas, elas eram muito mais do que o que a gente consideraria hoje um sindicato. Né? Eles eram a vida realmente daqueles membros. Como você não tinha CLT ou qualquer tipo de legislação trabalhista, quem fazia as próprias leis, os próprios regulamentos eram as próprias guildas. E eles, para se defenderem, viviam juntos sempre. Então a guilda era onde você vivia, era com quem você convivia, era quem te julgava. Na maçonaria, o rei não julgava o maçom. Quem julgava era o mestre da obra. Né? Entendi. E então era um núcleo familiar. Quando alguém morria na obra, imagine aquelas catedrais góticas imensas, com certeza devia ter acidentes de trabalho o tempo todo. A guilda, a maçonaria, a loja, ele tomava conta da família. Tomava conta da viúva, dos filhos, ou se ficasse aleijado, tomava conta do próprio obreiro. Então, existia essa fraternidade no sentido de ser uma grande família. Eles comiam juntos, eles comemoravam juntos os términos de obra, as festas religiosas, eram todas feitas em conjunto. Tem um livro muito bom que foi feita uma série sobre ele, que tinha no Netflix, mas tiraram, que é Pilares da Terra. O escritor do livro é Ken Follett. Esse livro ele fala muito bem como é a vida dentro de um terreiro de obra de uma construção de uma catedral gótica. Né? Você tem a vila que ia ser construída a catedral e você tem a vila dos construtores, que é completamente separada, é uma outra vivência, um outro dia a dia, um outro cotidiano. Aquela construção de Salomão como é que entra nesse, digamos, nesse escopo aqui? Porque acho que foi uma catedral, né? De Salomão. O Templo de Salomão. Isso remonta a 1000 anos antes de Cristo. Bem antes do surgimento da maçonaria, né? Praticamente. Isso. Podemos falar. E como é que a maçonaria ela remete a essa época? Quando se fala dos pedreiros, que praticamente foram os principais trabalhadores do Templo de Salomão, né? Isso. Existe uma vertente da maçonaria que acredita realmente que a maçonaria remonta de tempos imemoriais, que vem desde o Egito Antigo, né? E essa vertente acredita que realmente foram maçons que construíram o Templo de Salomão. Já uma outra vertente acredita que, como os maçons são construtores, eles encontraram no Templo de Salomão uma alegoria religiosa para embasar as suas lendas e as suas alegorias. Né? Então, você tem um fundo alegórico baseado na lenda do Templo de Salomão para justificar algumas passagens de ensinamentos maçônicos. Para ilustrar, não para justificar, para ilustrar essas passagens, esses ensinamentos. Ok. E quais são os princípios da maçonaria? Os mais conhecidos, né, que foram
na verdade, era um lema da Revolução Francesa, mas que foi adotado pela maçonaria: a igualdade, Isso. a fraternidade e a liberdade. A maçonaria, antes da Revolução Francesa, e nos ritos praticados de origem saxônica, ainda usam o amor fraternal, o auxílio ou caridade e a verdade. Esse é mais antigo, né? O amor fraternal, o auxílio e a verdade. Indo um pouco mais além, a maçonaria nasceu dentro do seio da Igreja Católica. A Igreja Católica durante a Idade Média, que eram os construtores de catedrais, né? Então, assim, as principais virtudes cristãs estão presentes também dentro do que a maçonaria ensina. As 7 virtudes capitais seriam caridade, força, não me recordo agora, todas as 7. E o princípio basicamente é esse, é a gente ter a fraternidade como base, né, auxiliar a quem está ao nosso redor e buscar a verdade. E a Revolução Francesa, coincidentemente, foi no mesmo século. Isso. 1789, enquanto que, do ponto de vista da organização formal, foi 50 anos antes, 1717, um pouquinho mais de 50 anos, né? A própria independência americana, né? A dependência também americana. Agora, como é que se pode explicar? Eu quero fazer um pouco aqui o papel de advogado do diabo, certo? Como é que se pode explicar esses princípios tão universais na Revolução Francesa, que foi uma atrocidade tudo aquilo que aconteceu na Revolução Francesa? E depois o próprio Napoleão Bonaparte, com aquela aura de imperador, aquela coisa de tentar dominar o mundo e tal. Eu sei que naquela época a história, os valores eram outros, né? Eram outros. Aquela conquista do território, aquela beligerância toda. Hoje em dia não existe mais isso, né? Qualquer agressão que você faça a um país, ou distante, ou próximo, no caso da União Soviética ou da Rússia contra a Ucrânia, né? É uma coisa assim totalmente condenável. Na época de Napoleão era coisa naturalíssima, né? Acontecia cotidianamente. O sacrifício de Robespierre, Maria Antonieta, tudo é calcado em cima da violência, resolvido pela beligerância, conforme eu falei anteriormente, entendeu? E aí você associa esses princípios, que são princípios indiscutíveis, né? Do avanço da humanidade, do pacifismo e tal. Enfim. Eu vejo isso como... Como é que você vê isso? Porque a Revolução Francesa foi uma reação da população à dominação da nobreza da época, né? Ao poder absoluto. Certo. Então eu vejo que essa igualdade era dizer assim, olha, vocês não são melhores do que a gente. Essa fraternidade tem a ver com isso também. Todos os homens são irmãos. E a liberdade é a liberdade de você fazer o que você quiser sem fazer o que você quiser, né, assim, dentro dos parâmetros de que não é um outro homem que vai mandar você ficar aprisionado dentro de um terreno como era feito naquela época. Eu acho que o grito de guerra da Revolução Francesa tem mais a ver com essa liberdade de insubordinação do que exatamente o que a gente entende hoje por liberdade, igualdade, fraternidade, num sentido mais romanceado, né? Acho que, como você disse, eram palavras de ordem, eram palavras de buscar o seu lugar ali eu te perguntei sobre a origem e os marcos históricos. Quais você poderia sinalizar aí da maçonaria? O principal, assim, que a gente usa, que pelo menos para mim é o ponto, né, balizador, é 1717 da Revolução Francesa. 1717 da união das 4 lojas de Londres. 1717. Isso. Né? Mas a gente tem dois momentos, um que é considerado lenda e um outro que é documentado, que são bem anteriores a esse, que falam também da maçonaria mais ou menos como a gente conhece. Um é a Carta de York, que foi supostamente escrita pelo rei Athelstan em 926, né, na cidade de York, na Inglaterra. Essa carta, na verdade, não existe fisicamente, então muita gente diz que é simplesmente uma lenda.
Mas nessa carta, foi quando esse rei Atelstan, ele colocou os primeiros regulamentos de como funcionaria essa guilda de pedreiros. A outra é uma carta que existe de verdade, que é uma carta de Bolonha, que foi escrita na Itália, de 1248. 1248. E nela tem toda a descrição de como funcionaria uma guilda de construtores. Inclusive dividindo entre classes de aprendizes. Mestres. Mestres ainda não. Você oficiais, tinha, né? Você tinha os aprendizes. Você tinha os mestres oficiais. Os companheiros de ofício e os companheiros de ofício sêniores. Né? O mestre daquela época era o mestre da obra. Era quem controlava aquela obra. Né? Ao fim daquela obra, aquele mestre deixaria de ser o mestre e voltaria para as colunas para trabalhar como um outro companheiro qualquer. Essas 3 datas eu acho interessantes para a gente ver que a maçonaria é mais antiga ainda do que os 1717. E outra coisa interessante dessas datas é mostrar que a suposta influência dos templários dentro da maçonaria também é algo meio forçado. Porque os templários, eles acabaram em 1312, 1314, mais ou menos, e em 1248 a gente já tinha documentos da maçonaria. Então, meio que não coincide essas datas. Né? Alguma coisa pode ter entrado do templarismo na maçonaria depois? Pode. Tudo pode, né? Mas a gente não tem nada documentado. Depois disso, a gente tem... A outra data interessante é 1666, que aconteceu o grande incêndio de Londres. Por quê? Porque a maçonaria, ela, como construtores, ela estava em decadência, visto que as grandes construções não estavam mais sendo feitas. As catedrais, os palácios, não estavam mais sendo construídos. Então essa maçonaria estava declinando. Só que em 1666 teve um incêndio em Londres e a grande maioria das construções eram feitas de madeira. Então grande parte de Londres, muito mais da metade, sucumbiu. E um arquiteto chamado Christopher Wren, ele entrou em contato com as lojas de construtores maçônicos para reconstruir Londres em pedra, para impedir outro incêndio. E isso trouxe de volta à vida a maçonaria. Tanto que em 1666 eles começam a construir, e em 1717 é a data que tem a união da construção da Grande Loja da Inglaterra. Então você vê que é bem próximo ali, né? Essa data é bem importante. Mas para os momentos mais atuais, a gente tem a independência americana, a independência das Américas Latinas, da América Latina em geral, foram sempre guiadas também por maçons. Aqui no Brasil a gente tem tanto a independência quanto a proclamação da República, e com influência maçônica. A abolição da escravatura teve influência maçônica. Né? Temos que levar em consideração que, por ser um ambiente em que você podia se reunir em segredo, essas ideias subversivas encontravam um terreno fértil para proliferar. José Bonifácio de Andrade Silva era maçom também. Sim, foi grão-mestre da maçonaria. E o próprio Deodoro da Fonseca, né? Deodoro foi maçom, Dom Pedro I foi maçom. Né? Por aí vai. Isso. Com relação à chegada ao Brasil da maçonaria, isso remonta a que ano? Assim? Isso foi, né, do final desse mesmo século? Me parece que foi na Bahia, né? A primeira loja. A primeira loja, essa aí é algo que é bem discutido. É discutível, É bem discutido, Porque existiu em Pernambuco, se eu não me engano. A data é 1797, não sei se confere com a sua. 97, que foi quando uma fragata laprenese aportou aqui no porto do Porto da Barra, e dentro dessa fragata, que é uma fragata francesa, dizem que existia uma loja maçônica. Né? Por que dizem? Porque também não tem documentos precisos sobre isso. Né? A loja, se não me engano, era Cavaleiros da Luz. O nome dessa loja que foi fundada aqui. Eu vi isso aí. Alguns outros relatos dizem que quando essa fragata laprenese saiu do Porto de Salvador e voltou para a França, essa loja continuou funcionando, onde hoje é a igreja de Santo Antônio da Barra, ali na ladeira da Barra. Né? Mas também carece de informações mais precisas. É mais um
uma informação pitoresca aí que a gente pode dar. E com relação aos símbolos da maçonaria, tão famosos assim, né? A maçonaria... Esquadro, compasso, olho grande. Você podia falar um pouquinho disso? Posso, sim. A maçonaria, como a gente já tem conversando, ela veio de guilda de pedreiros. Então, os símbolos maçônicos, por excelência, são relacionados à construção. Por exemplo, o olho que tudo vê, que o senhor comentou agora, não é um símbolo originalmente maçônico. Ele é um símbolo muito mais antigo, na verdade. É usado, inclusive, pela Igreja Católica. Você consegue ver esse símbolo no Egito Antigo, né, que representa o Criador. Representa o Criador do universo. ou a consciência expandida, né, também. Que outras ordens ocultistas seria o grande utilizam. arquiteto, né, do universo. Nós chamamos o Deus, o Criador, de grande arquiteto do universo, porque a maçonaria aceita todas as religiões em seu seio. Certo. Então a gente usa essa denominação para balizar, para não favorecer um ou outro, dependendo do Deus que ele reverencia. Né? Se você posicionar o compasso com o esquadro, eu não consegui ver exatamente, identificar. Você teria um G se você posicionasse o... Não. Não tem nada a ver isso, não? Não. O G é um outro símbolo. E por que o G? O G vem de geometria. Geometria. Isso. Mas tem a ver com esses objetos, né? Tem a ver. Porque a geometria é a ciência maior do construtor, né? Porque eu entendi que a junção de um com o outro formaria um G, mas eu não consegui. Não, o G é outro símbolo. Ah, tá. É um outro símbolo. Mas indiretamente tem a ver, porque você falou que a geometria... É geometria. Não é? Isso. Existem outras pessoas que colocam outros significados. E como é que está a estrutura da maçonaria hoje no Brasil? No Brasil, hoje em dia, nós temos 3 grandes... Deve ter uma grande capilaridade aí, né? Muito. Né? Nós temos 3 grandes vertentes da maçonaria que são consideradas regulares. Nós temos o Grande Oriente do Brasil, que é uma unidade só para o Brasil inteiro. Nós temos a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que reúne as grandes lojas, que é uma por estado. E nós temos a Confederação da Maçonaria Brasileira, que reúne os Grandes Orientes, que também é um por estado. E por que você chama de Oriente? São os nomes que são dados. Eu tentei fazer uma Oriente. correlação com Ocidente e Oriente. A maçonaria floresceu na Europa, aqui estamos falando de Ocidente. Por que essa denominação Oriente? Deve ter alguma particularidade, né? Bem específica. Como eu falei do lema inicial da maçonaria, né? O amor fraternal, auxílio e a busca da verdade. A verdade, simbolicamente falando, vem do Oriente, que é onde o sol nasce, é onde vem a luz. Então, a busca da verdade sempre coloca a gente voltado para o Oriente. Entendi. E a maçonaria, ela se preocupa com o crescimento da entidade de uma maneira geral? Ou isso é uma coisa que não faz parte do pensamento do maçom? Não. De quem dirige, sobretudo, né, como você e outros tantos. Toda instituição que não pensa em seu crescimento tende a fadada a desaparecer. Exato, né? E como a maçonaria é uma instituição antiga, mais de 200 anos, então a gente tem que levar em consideração que, sim, a gente busca o crescimento. Mas você não acha que, por exemplo, essa questão desse pensamento que se tem, que é uma entidade secreta, isso obstrui um pouco essa possibilidade de crescimento? As pessoas ficam, assim, um tanto quanto preocupadas, não sabem o que receosas. Isso aí dificulta? Porque a maçonaria não faz propaganda, publicidade, né? Não se coloca aí como, por exemplo, claro que é uma coisa totalmente diferente, mas, por exemplo, algumas religiões, sobretudo evangélica, que cada vez cresce mais e traz mais fiéis e tal. Digo, no caso, a entidade aí da maçonaria. A maçonaria, assim, você falou muita coisa aí agora, que é muita informação surgindo na minha cabeça. Primeiro, o crescimento que a maçonaria busca não é um crescimento bombástico, né?
A gente, óbvio, tem que crescer para que a instituição não morra, para que os nossos ensinamentos não morram, mas a gente busca muito mais perpetuar esses ensinamentos de uma forma com qualidade. Se você pega rituais que nós temos hoje, pega rituais que eram praticados lá em 1700, 1800 e pouco, são muito próximos. E isso, para ser mantido, precisam ter pessoas que queiram manter, que queiram conservar esse conhecimento. Então, é uma busca que a gente faz para aceitar essas pessoas dentro da maçonaria. Não, por isso que não é tão divulgada assim. Mas, mesmo assim, atrapalha, com certeza. Muita gente vê a maçonaria como uma sociedade secreta, o que não é. Nós somos discretos, mas não somos secretos. Sim. Tanto que eu estou aqui falando de maçonaria. Exatamente, Todas as nossas lojas têm CNPJ. Sim. O Grande Oriente da Bahia tem CNPJ. Então não somos secretos de maneira alguma. E existem muitas lendas em torno da maçonaria que também dificultam essa aproximação. Sobre a gente adorar o capeta, ou adorar o bode. E isso é algo que são puras lendas. Nós reverenciamos o grande arquiteto do universo. Nossas lojas funcionam sempre com o livro sagrado aberto. E você citou aí as igrejas evangélicas, né? As primeiras igrejas evangélicas no Brasil funcionaram dentro de templos maçônicos. O Brasil, antes de ser um país laico, ele era um país católico. E praticar qualquer outra religião em solo brasileiro era proibido por lei. E as primeiras igrejas presbiterianas e batistas, talvez outras denominações que eu não saiba, elas se reuniam dentro de templos maçônicos. Porque ali dentro eles podiam professar sua fé. Em segredo. O candomblé aqui na Bahia era proibido, né? Era. No século passado, ou retrasado, por aí. E a questão dessa confusão que é feita, comparando a maçonaria com uma certa vinculação com os Illuminati. Isso também é uma coisa que precisa de uma determinada explicação para tirar essa dúvida, né? Porque isso também tem, né? Tem, e isso é muito fantasioso, inclusive pelo que foram os Illuminati. Porque eles vinculam isso com a nova ordem mundial, né? Pois é. Que tem essa questão aí sobretudo agora que se fala muito, essa coisa aí do George Soros, do Bill Gates, Bill Clinton, de reduzir a população mundial. Enfim, tem muita informação aí distorcida, né? Muita. E isso é muito fantasioso porque os Illuminati eram completamente diferentes do que se propaga hoje em dia. Os Illuminati foi um grupo muito pequeno, né, que surgiu, se não me engano, na Baviera. E eles duraram cerca de 10 anos apenas. E eles eram, ao invés de serem pessoas que buscavam poder, eles eram praticamente anarquistas. Eles eram contra qualquer tipo de governo, né? De tanto governo civil quanto governo religioso. Qualquer coisa que tivesse algo maior, algo acima, eles eram contra. Então, é muito... Eu acho que quem fala de Illuminati não conhece nada do Illuminati. Hoje em dia, a gente que é maçom, a gente recebe muito no Instagram, nas redes sociais, convites para a Ordem Illuminati. E sempre dizendo que você vai ficar rico se você aceitar entrar nessa Ordem Illuminati. Mas não existe nenhum vínculo, até porque os Illuminati não prosperaram para isso. Né? E essa ordem mundial que se fala, nova ordem mundial, precisaria de ter uma coordenação muito grande para ser feita. E na maçonaria nós não temos um governo central, como é, por exemplo, a Igreja Católica, que tem o Vaticano. Né? Tanto que eu te disse que no Brasil são 3 vertentes, sendo que 2 dessas vertentes são confederações, não são unidades. Então, para você conseguir ter
essa estrutura de se criar uma nova ordem mundial seria muito mais complicado sem esse poder central que a gente não possui. A questão do bode que você falou, eu vi isso aí. Agora, o que se coloca, que isso aí, na verdade, seria uma associação com o divino, em que você faria essas oferendas sacrificiais na antiguidade, né? E que a maçonaria ela vê isso aí como uma representação completa de resistência, perseverança e também sacrifício. Esses três aspectos aí. Isso faz sentido? Ou isso aí é uma... Qual é a figura do bode representa o quê? Então, essa figura do bode, ela não é nada canônica dentro da maçonaria, né? Existem várias lendas que falam por que os maçons são associados aos bodes. E normalmente tem a ver com detratores da maçonaria, que vinculavam os maçons aos bodes, e os maçons acabaram absorvendo isso de uma forma, né, para brincar, jocosa. Duas lendas que eu posso passar rapidamente aqui. Uma fala sobre o bode expiatório, né? Que era uma tradição dos judeus, de falar os seus pecados no ouvido de um bode e soltar ele no deserto para que os seus pecados se fossem espiados. Isso. E a outra é na época dos Cavaleiros Templários, que quem faz a relação dos Templários com a maçonaria, que quando eles eram torturados para falar sobre onde estavam seus companheiros, o que é que se fazia, eles não falavam, né? E a boca do bode é uma boca certinha, né? O bode... Então eu falava, pô, esses templários são como bodes, os maçons são como bodes. As duas falam da discrição e da fidelidade, né? De guardar o segredo. Essas duas lendas remetem a isso, tanto do bode expiatório quanto dos Cavaleiros Templários. Tá. Com relação aos pilares da maçonaria, acho que você já citou aí, seriam a sabedoria, a força e a beleza? É isso? Isso aí são pilares que a gente usa já como didática dentro da loja, né? Eu acho que para a gente falar sobre pilares seria o amor fraternal, auxílio à verdade. Seria o humanismo da coisa. Isso. Não é isso? A sabedoria, a força, a prática beleza, do humanismo. A prática do humanismo. Né? A filantropia no sentido de amigo do homem, né? Agora, como você faz isso aí, você é cumprindo seus deveres, né? Isso é visto como o dever do maçom? Sim. A prática do bem fazer, da comiseração, enfim, da fraternidade, tudo isso seria nesse sentido? Sim, sim. Mas, na verdade, o maçom entende que isso são deveres do homem, né? E que todo homem deveria seguir esses preceitos. Certo. Mas a gente, como pratica isso dentro de loja, como se torna o vigia do outro dentro dessa seara. Isso aí seria uma virtude. Isso. Ela não pode nem retroceder, nem diante da morte. Isso é um pouco exagerado ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Inclusive, dentro do hinduísmo, diz que se você for virtuoso na hora da morte, todos os seus pecados são apagados. São apagados, né? Que é o momento mais... Se você conseguir ser virtuoso nesse momento, o resto está valendo. No budismo tem uma coisa parecida, que é o seguinte: diante de uma situação entre matar e morrer, você prefere morrer do que matar. Não sei se você já... Né, isso aí está presente no budismo também. Dalai Lama fala muito sobre isso. Bom, deixa eu ver aqui. Filosofia maçônica, princípios e valores. Importância dos rituais. Os rituais, eles são importantes para o homem em geral, né? A gente às vezes não percebe, mas a gente pratica os nossos pequenos rituais diariamente, né? Normalmente a sua rotina de quando você acorda é um ritual para você começar o dia. Quando você chega no seu trabalho, você arruma a sua mesa de uma forma para começar o dia, é um ritual. Isso são os pequenos rituais que a gente cria, mas vamos passar para os maiores. Certo. Né?
o batismo, o casamento, a primeira comunhão, ou quando você é promovido, sempre tem uma cerimônia de posse. Tudo isso são rituais que servem para que você entenda que você está deixando de fazer parte de uma categoria e entrando em outra. A partir do momento que você é batizado, você deixa de ser um pagão e começa a fazer parte daquela comunidade religiosa. A partir do momento que você se casa, você deixa de ser solteiro e começa a fazer parte de uma sociedade de pessoas casadas, pessoas que têm outras responsabilidades. Então, você tem, dentro de tribos ou culturas mais antigas, você tem aquela cerimônia de passagem da juventude para a maturidade, né? Que acontece no judaísmo, por exemplo, de ter o prepúcio cortado. Algumas tribos indígenas... que eles chamam de bar mitzvah, né? Não tem isso? Tem isso. Algumas tribos indígenas que arrancam dente, né, que botam os furos. Deixa o menino na floresta por uma noite. Isso, então são rituais de passagem, né? Tudo isso é importante para que o nosso psique entenda que você está passando de uma situação para outra, né? E na maçonaria a gente leva esses rituais muito a sério. Nós temos rituais de passagem de grau, que servem justamente para a gente entender que a gente passou, principalmente a iniciação, que você deixa de ser alguém de fora da maçonaria para se tornar um maçom. Isso é muito... marca bastante quem passa por essa iniciação. E esse processo de admissibilidade é feito de que maneira? Para uma pessoa que quer ser maçom. Aqui no Brasil... Não é qualquer pessoa que vocês aceitam, não é? Não. Aqui no Brasil você precisa ser convidado por um maçom. Tá. Algum maçom, se vê em você as características que ele acha que são características de alguém que pode se tornar parte da nossa instituição, ele vai convidar. Seria o quê? Comportamento da pessoa na sociedade? Comportamento principalmente da pessoa em si, né? O caráter, a personalidade. Porque assim, a maçonaria ela não existe para endireitar ninguém. A gente não transforma a pessoa. A gente tira da pessoa aquilo que ela tem de melhor. Você pode agregar muitos valores, né? Pode, mas a gente faz isso com a sociedade, com nossos trabalhos filantrópicos que a gente faz. Mas dentro da ordem o que a gente precisa é transformar uma pessoa boa em uma pessoa melhor. Sim. Não transformar alguém... Não dar qualidades para alguém. Não, aí não. A gente só vai valorizar as qualidades que a pessoa já tem. Esse é o trabalho da maçonaria. Tá. A gente já falou de uma certa forma aqui sobre os mitos da maçonaria. Além do que nós falamos, teria algum outro ou alguns outros? O tal dos mitos e verdades. A gente procurando na internet, a gente vai achar muita inverdade sobre a maçonaria, né? E eu acho que eu falei as principais, a do bode, que a gente não faz parte com o Illuminati, secreta. Não é sociedade secreta, né? Nós não fazemos orgias. Bruxaria. Não tem a ver com bruxaria, apesar de que a bruxaria em si também tem as suas qualidades, né? A bruxaria mesmo. Não o que é criado no ideário da população, que é outra que sofre muito preconceito, mas a maçonaria não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com... quais seriam essas qualidades? Agora você me deixou curioso. Na bruxaria é um outro caminho para você se autoconhecer, né? Eu não vou saber falar muito porque eu também não pratico a bruxaria, mas é um outro caminho, né? Existem vários caminhos para a gente se conhecer. Existem os caminhos que são mais aceitos pela sociedade, outros que não, e outros que vão se transformando, né? Como você citou que o candomblé era proibido, hoje em dia ainda não é 100% aceito pelas pessoas, na cabeça das pessoas, ainda tem muita gente que vê com maus olhos, mas já está muito mais bem aceito do que era no século passado. Então vai se transformando. São caminhos para que você se ligue com o divino. Hoje nós temos uma política em nosso país da questão da inclusão, né? Sim.
E aí passa quase tudo, né? Porque hoje em dia existe essa coisa assim, eu acho exagerada, da questão da inclusão, e muitas vezes não é bem assim, né? Você precisa ser um pouco mais criterioso, mas enfim, isso é outra discussão. Agora você estava falando dos mitos, Léo. É verdade que todo maçom é rico? Ou fica rico? Não, pelo contrário aí, né? A gente se gasta muito dinheiro na maçonaria, talvez por isso que se acha que todo maçom é rico, né? Como eu acho que essa mítica de que todo maçom é rico vem das épocas mais antigas, em que as pessoas que tinham um certo conhecimento eram pessoas de uma classe social mais alta. Você não tinha acesso à leitura, você não tinha acesso a estudo facilmente. Então, quem tinha esse acesso eram pessoas de classes mais favorecidas. Então, naquela época, com certeza, a grande maioria dos maçons eram pessoas pertencentes a essas classes. Mas a própria origem da maçonaria é uma origem mais humilde, né? De construtores, de guilda de construtores. Pedreiros. Isso. É verdade, você tem razão. Agora, eu vou contar uma historinha que se passou com um colega meu, trabalhou comigo uma certa época aí, que ele era maçom, ainda, né, porque ele está vivo. Ele me contou que certa feita ele resolveu tirar umas férias e ir para a Itália com a esposa. Comprou passagem, tudo, reservou hotel, passeios, essa coisa toda, e foi, né? Aí quando ele desce lá no aeroporto de Roma, tinha lá os irmãos esperando por ele. E ele não tinha a menor ideia de que alguém ia lá para buscá-lo e tal. Ele disse que ficou extremamente lisonjeado e surpreso ao mesmo tempo, né? Dos irmãos estarem lá esperando por ela. Ele disse: Ortega, eu não tenho a menor ideia como esse pessoal ficou sabendo que eu ia para lá passar minhas férias com minha esposa e tal. Tem isso também, né? Tem essa irmandade mesmo, né? Tem. Essa a rede de proteção, digamos assim, que a gente uma rede de apoio. E proteção também, né? Você vai para um país que você não conhece. Sim, às vezes é um pouco preocupante, né? Então, tem essa característica, né? Conheço muitas histórias desse sentido, né? Inclusive, alguns irmãos nossos aqui de Salvador estão morando em outros países com o apoio da maçonaria. Na Alemanha, em Portugal, no Canadá, na Espanha. Então nós temos... E existe alguma rede oficial dessa parte de relações exteriores, internacionais, para apoiar esses irmãos, oficialmente mesmo, falando como política? Existe. Todas as potências, que são as grandes lojas dos Grandes Orientes, têm em seu seio o relações exteriores. Né? Nos países de língua espanhola chamam de cancilleres, os chanceleres, que eles fazem essas relações. Existe tratados de mútuo acordo, de mútuo reconhecimento, que a gente chama, de amizade, que esses países que têm esses tratados é muito simples. Você entra em contato com o Relações Exteriores daquele país e ele vai dar o apoio que você precisa. Quando você não tem um tratado, é um pouquinho mais burocrático, mas dependendo da situação, acontece também. Recentemente a gente teve o caso lá no Chile, que a gente ainda não tem esse tratado assinado, mas que foi dado todo o apoio ao irmão que foi visitar o Chile, estava lá, teve todo o apoio nessa visita. E às vezes o apoio nem é usado, né? Muitas vezes é só saber que tem alguém lá que pode te ajudar, já é uma tranquilidade grande para a sua viagem. A quem você pode recorrer. Exatamente. E com relação ao futuro da maçonaria, em tempos atuais, nós temos um mundo em transformação, o tempo todo, extremamente dinâmico. A maçonaria se ressente um pouco disso. Antes de começarmos a conversar aqui, eu estava falando com Diego sobre Dr. Diego sobre essa questão aí, né? A missa, como ela é rezada hoje em dia na Igreja Católica, mudou bastante. Você tem excesso de cantoria, você tem padres midiáticos, tal. Isso tudo, a meu juízo, quebra um pouco a tradição, né? E na maçonaria parece que a tradição é algo muito importante
pelo que você falou há minutos atrás, Sim. que determinados ritos, determinadas práticas lá do século XVII, Até anterior. até um tempo anterior, são preservadas ainda hoje. Tá? Então, essa visão mecanicista que se tinha, né, ou ainda se tem em muitas áreas aí do conhecimento, você não acha que isso hoje tende a cambiar, a mudar efetivamente para uma visão mais holística da integração do todo e não só aquela coisa mecanicista, entendeu? Determinista, porque o mundo hoje, se tem uma coisa que está mudando é o determinismo, né? Não porque a gente aceite ou chancele, mas é porque está acontecendo. Na Igreja Católica nós temos um Papa que destoa completamente de todos os papas anteriores, de todas as tradições da Igreja Católica, a aceitabilidade dele de determinadas questões é algo meio que inadmissível para muito católico. Então, do ponto de vista da maçonaria, você não acha que essa visão mais integrativa ela pode transformar um pouco isso? A ponto, inclusive, de você comprometer o futuro de iniciação para algo mais virtual, já que se fala tanto em espaço ou área cibernética e tal, tá? E não a presença física. Como é que você vê isso? Certo. Meio complicado, né? Sempre você jogou aí uma leque bomba atômica de informações. Eu vou começar do final, que está mais fácil, está mais fresco na cabeça. A gente teve recentemente esse advento da pandemia que Covid, deixou todo mundo em casa. Isso. Né? Nesse período que estava todo mundo em casa, houveram diversas tentativas de se fazer maçonaria virtual. Né? Ao meu ver, no resultado final, essas tentativas não funcionaram tão bem. Porque você ainda existe algumas lojas virtuais, mas você vê que não é uma tendência que foi bem aceita. A maçonaria é algo que ainda precisa ser feita presencialmente, pelo que eu tenho percebido. Eu acho isso muito saudável para a gente hoje em dia, porque se a tendência da sociedade é ficar cada vez mais virtual, você tem um espaço onde você possa se encontrar presencialmente, é muito salutar para a higiene mental, né, das pessoas. Mas algumas coisas realmente eu acho que se transformam. Né? A tradição, ela não precisa estar completamente desvinculada de uma evolução social. Né? E vamos falar assim, de coisas bobas, por exemplo. Hoje em dia, você vai numa loja maçônica, tem energia elétrica, tem ar-condicionado, tem um computador na mesa do secretário, coisas que pouco tempo atrás não existiam. Né? E isso eu estou falando de coisas bobas. Né? Existem discussões, eu acho que até mais complicadas em relação ao futuro da maçonaria, em relação à sociedade, que passam por essa questão de... A questão da mulher, por exemplo. Eu ia chegar lá. Né? Porque a maçonaria regular não aceita mulheres. Isso é um tema que é bastante discutido em diversos encontros internacionais que a gente faz. Eu não acho que isso vai se reverter tão cedo, mas é um tema que a cada dia que passa fica mais difícil de se argumentar, a não ser pela tradição. Mas aí é o que eu digo. Aí nesse caso eu não vou nem tanto para esse lado. O Felipe perguntou, eu acho que a tradição conta muito. Sim, eu sou adepto, eu concordo, fervoroso da tradição. Tanto é que eu citei o caso da Igreja Católica. Mas eu digo o seguinte, do ponto de vista estratégico da maçonaria, como fazer frente a esse mundo todo, uma evolução constante, porque se você também acabar aceitando essas inovações todas, inclusive na questão filosófica que eu falei, né, que me parece, não sei, posso estar enganado, que um dos dilemas da maçonaria é falta de objetivos, tá? Sim. Então, isso aí, eu acho que tem que haver, da Igreja Católica, ou qualquer instituição, você tem que ter objetivos claros, porque senão a organização ela sucumbe, ela desaparece, assim como uma empresa,
enfim, né, falando de negócios agora, né? Então, eu acho que tudo tem que ter objetivos claros. E o mundo caminha para uma direção que tudo está mudando, já está falando em moeda virtual. O Brasil vai ter moeda virtual daqui 2, 3 anos. Você não vai mexer mais com dinheiro, vai ser tudo no cartão. Você não vai utilizar Cartão mais isso. Também não vai ser. É. Exatamente. Na China, por exemplo, tem supermercado que você entra lá, está cheio de sensores lá no teto, você pega os produtos, bota no carrinho, não tem... Você não vai pagar para ninguém, porque existe um sistema lá que aciona sua conta bancária no banco automaticamente, debita o valor, você vai embora para casa. Quer dizer, isso é uma coisa inimaginável há 20, 30 anos passados, entendeu? Sim. Então, no caso, voltando à maçonaria, essa questão da objetivos claros de inovação, de ter uma boa estratégia e tal, como fazer? Eu sei que é uma pergunta extremamente difícil de responder, eu também não sei, mas eu sou adepto à tradição, não tenha dúvida. Essa questão da participação feminina, eu acho que não é o caso, eu não concordo de maneira nenhuma, e não me considero uma pessoa retrógrada. É questão de tradição. Como é que você vai manter a tradição de uma organização milenar, digamos assim, mudando toda hora, né? Então é um desafio. É um desafio. Né? Então é nesse sentido que eu coloco. Não, entendi. É um desafio. Vou tentar. É porque realmente esse é um tema bem, bem complexo. Né? Hoje em dia a gente vê, o senhor falou dos objetivos que a instituição tem que ter. Hoje em dia a gente está tendo muitos encontros entre as confederações, tanto a Confederação da Maçonaria Brasileira quanto a Confederação Interamericana, e que fala sobre esses planejamentos estratégicos, definir visão, definir missão, definir um foco, para que a gente consiga trabalhar direcionado. Né? A gente está fazendo no GOBA agora um trabalho de estimular as lojas que façam esse planejamento estratégico, de que deem um rumo para a sua finalidade. Né? A gente sabe que cada loja tem um perfil. Tem uma loja que o perfil é mais de estudo, a outra é mais filantrópico. Então vamos colocar isso no papel, vamos deixar isso registrado para a gente criar uma estratégia e transformar isso em algo palpável em menos tempo. Né? Essa é uma preocupação que a gente está tendo. Essas mudanças da sociedade a gente tem que sempre discutir e analisar com calma. Porque existem mudanças que vieram para ficar e que a gente tem que, de alguma forma ou outra, adaptar às nossas tradições, mas existem mudanças que são apenas um degrau para chegar em algum outro ponto. Né? A gente não precisa também seguir todas as tendências de moda que aparecem por aí. Tá. Tem uma outra questão que eu acho que pode ser adicionada aí no trabalho das lojas maçônicas. Por exemplo, a ideia que eu tenho, pelo pouco conhecimento que eu tenho, é que o trabalho é voltado para dentro da entidade, da organização da loja. Se a maçonaria desenvolver esses trabalhos para a sociedade, com repercussão na sociedade efetivamente, com impacto social, de se fazer presente na sociedade, não vai desvirtuar a tradição da organização. Não seria talvez uma saída boa até para você desmistificar tudo que se pensa errado da maçonaria? Não poderia ser um caminho esse aí? Concordo. Estou errado? Não, ou acho o senhor que está completamente certo. Eu só vou mudar um pouco o conselho. Ao invés de dizer que a maçonaria deveria fazer essas ações, dizer que a maçonaria deveria divulgar as ações que ela faz. Não, eu digo participar efetivamente. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade aqui da nossa cidade, uma cidade pobre, né? Nós temos aqui uma pobreza enorme. Aqui 80% da população é pobre. A gente que está no miolo da cidade, na orla, tal, é que a gente não sai muito daqui, a gente não conhece. Sim. O subúrbio de Salvador, ao longo da BR e da ferrovia. Então nós temos áreas aqui em Salvador que a gente não conhece, mas Salvador tem muita pobreza, é só você ver essas encostas aí. Então eu digo assim, ações em parceria até com o governo municipal, ou qualquer entidade filantrópica, tá aí a maçonaria atuante, participando,
com sua expertise e tal. Você não acha que isso poderia reverter um pouco mais isso e até entusiasmar os adeptos da maçonaria, os irmãos? Não, mas é isso que eu estou falando. Existem já ações que a maçonaria participa, só que não é divulgado, né? O governador Jerônimo, ele, no começo da gestão dele, ele fez uma mesa com as 3 vertentes da maçonaria baiana para auxiliá-la no Bahia Sem Fome, né? Nós temos, como as lojas não têm uma quantidade de membros muito grande, ou seja, não tem uma força muito para você transformar algo muito grande, mas normalmente as lojas elas ajudam um asilo ou uma creche ou alguma coisa assim do tipo. Certo. Né? Existem campanhas de final de ano, de agasalho, campanhas que as lojas fazem. Então, assim, eu acho que falta uma organização para que essas ações sejam feitas mais em conjunto, para ter uma força maior, e a divulgação dessas ações. E a maçonaria não vou dizer a maçonaria, que as lojas maçônicas elas acabam fazendo isso com uma vontade grande de fazer, e não pensam que divulgando-se esse trabalho poderia mudar a sua imagem junto à sociedade. Essa comunicação é fundamental. Essa comunicação. Uhum. Ok. Bom, as vantagens de ser maçom. Eu andei lendo um pouquinho aqui a questão da família, né? Você tem uma fraternidade no mundo, conhecimento evolutivo, sim, atuação social e filantrópica, você citou agora isso, contribuir com a juventude, ajuda mútua, convênios, facilitações, enumerei algumas aqui. O que mais você vê aí? Sua pesquisa foi bem interessante. A gente de acordo? Eu acho que a gente tem um estímulo a desenvolver o pensamento dentro da maçonaria, né? A gente discute temas sem necessariamente, nesse caso, temas filosóficos, sem necessariamente um tentar querer convencer o outro da sua opinião. Essas são discussões filosóficas mesmo. Discutimos temas também buscando solução para algum problema também, mas como eu estou falando desse desenvolvimento do pensar, essas discussões filosóficas ajudam muito a gente a sair da caixa, né? A gente a desenvolver um pensamento diferente para agir na sociedade de uma forma diferente. E eu acho isso muito, muito importante também. Você falou aí da fraternidade, desse auxílio, né? Muita gente acaba se encontrando dentro da maçonaria, no sentido de se conhecendo e achando algo para se dedicar, né? A maçonaria busca muito autoconhecimento, os ensinamentos maçônicos são muito dentro disso, né? A gente tentar buscar o que tem dentro, no íntimo de cada homem. Isso é algo realmente importante, porque quando você age com sua essência, você acaba fazendo aquilo de uma maneira melhor, né? Mais bem feita, porque você não está lutando contra você mesmo, né? Mas eu acho que o resumo que você fez agora, aí... Agora, essa discussão filosófica que vocês estabelecem, isso se dá mediante a seleção de alguns filósofos específicos, ou fica mais no plano geral? Existe Os históricos, eu falo, assim. Não, a discussão filosófica base da maçonaria é uma discussão própria. Tá. Né? Existe as instruções que são dadas, que dentro dessas instruções é aberto a esses debates. Mas também é aberto para se debater a filosofia tradicional. Referencial. Né? Isso. E aí depende muito isso aí já não está esquematizado dentro da maçonaria. Isso já é um anexo de cada loja. Vocês definem as pautas de discussão nessas reuniões, previamente? Sim. Você já vai para lá sabendo que vai ser discutido. É feito todo o planejamento. E quem faz isso? A diretoria? A diretoria. Normalmente o venerável mestre, que é o presidente, e o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente, que a gente chama de primeiro e segundo vigilantes, né? São quem normalmente coordenam essas instruções. Algumas lojas fazem também uma comissão de instrução, que fica responsável por isso.
mas normalmente fica a cargo do venerável mestre e dos vigilantes. E é definido o calendário semestral ou anual, já com todas as instruções ali determinadas, né, para que a discussão ser mais proveitosa. É bom você dar uma lida antes, né, ter um estudo de antes, para que você chegue lá e consiga contribuir melhor nessa discussão. Desses maçons com alguma notoriedade, você podia citar alguns assim, conhecidos? Aqui no Brasil a gente já citou, né? Esse já no passado. No passado. No presente. No presente a gente está um pouco carente de maçons ilustres, notórios. Né? Não é tão recente também, né? O Luiz Gonzaga foi... Eu ia falar de Mourão, né? O nosso Michel Temer foi excluído? Michel Temer, ele pelo que eu sei, ele chegou apenas ao grau de companheiro dentro da maçonaria. Ele não chegou a se dedicar muito, não. Né? Mas é a informação que chegou até a mim. Pode ser que eu esteja equivocado. Eu sei que Mourão, que nosso ex-vice-presidente, ele é ativo na maçonaria. Já encontrei com ele, inclusive, em eventos maçônicos. E... assim, hoje em dia a gente não tem agora uma curiosidade, eu queria que você me satisfizesse. Por que o maçom, quando assina, ele bota 3 pontinhos? Isso aí para todo mundo faz isso? Tem muito no Brasil. E o que significa isso? É apenas uma maneira de se identificar como maçom? Como você pega, por exemplo, normalmente em outras ordens, alguém coloca uma estrela no final. Não sei se você já viu a assinatura com estrela no finalzinho. Tem também. É só uma maneira de... que hoje em dia nem funciona tanto, porque tem muita gente que já bota os 3 pontinhos aí. Bom, estamos aqui. Mitos a gente já falou, desafios atuais. A gente falou um pouquinho também. Se quiser explanar mais aí, a sua ótica aí, quais seriam os desafios, fora essa questão essas mudanças tão repentinas, né? Quais seriam outros desafios da maçonaria? Não tem muito como fugir dessas mudanças repentinas, porque eu acho que tudo que a gente for falar tem a ver com essas mudanças repentinas, né? Existe hoje em dia, não só na maçonaria, mas acho que na sociedade em geral, um choque de geração maior do que a gente está acostumado, porque o mundo mudou muito, né, recentemente. Então, assim, a diferença que seu pai teve para o senhor, geracionalmente falando, é muito menor do que a diferença que a gente vai ter para os nossos filhos, que nasceram dentro de um ambiente já tecnológico, já virtual, já um ambiente que a gente não consegue entender direito como funciona. A nossa mente ainda não está 100% conectada com isso. E hoje você tem, dentro da maçonaria, esse choque muito grande da tecnologia, de pessoas que ainda não sabem mexer com tecnologia direito, com outros que querem botar a maçonaria dentro da internet o máximo possível, acabar com papel, deixar tudo virtual. Essas discussões são muito apimentadas em algumas lojas. E algo que aqui no Brasil a gente está conseguindo trabalhar razoavelmente bem, dá para melhorar muito ainda, mas no resto do mundo a maçonaria está declinando. E no Brasil a gente está crescendo. Isso se deve à atratividade que a maçonaria tem que buscar ter. Né? Se a gente continuar fazendo exatamente o que era feito há 100 anos atrás, vamos perder gente, com certeza. Né? É óbvio que eu não estou dizendo para mudar as coisas que são tradicionais, que são rituais, que são referência, mas agregar coisas que atraiam as pessoas da atualidade, para que entendam o que é maçonaria, que aproveitem esse ensinamento da maçonaria. Como é que a maçonaria vê o multiculturalismo? Sobretudo na Europa. A questão de você receber aquela leva gigantesca de imigrantes se estabelece nos países e querem fazer lá nesses países, querem reproduzir a sua cultura de outras localidades, tanto do ponto de vista de práticas,
como de impor sua música, sua língua, seu modo de viver, enfim, sua religião e tal. Você acha que isso impacta também? Tudo impacta, né? Porque muita gente que aceitava a questão do multiculturalismo como uma coisa boa, de globalização, de integrar o mundo, já está repensando isso, porque os danos colaterais são muito grandes, não são pouca coisa. Porque você mudar para um país, querer impor a sua cultura naquele país é uma coisa que vai chegar uma hora que o governante ele não vai aceitar. Tá, por mais liberal que seja e tal. Então, essa coisa assim, tão dinâmica, né? Eu acho que também atrapalha muito, né? A questão também das informações que a gente recebe diariamente, a gente vive numa era, eu chamo até de era, né? De que você é bombardeado diariamente com tanta notícia, com tanta informação, que você não consegue destrinchá-la. Você quer selecionar o que interessa e o que não interessa. Você acaba consumindo tudo. Você bota tudo para dentro. Por exemplo, ou ao contrário, né? Você acaba selecionando tanto que você quer saber que você fica... Ou você passa a ter um ablazer de não se contaminar mais, fazer o narizinho para o lado, empinar o nariz e não tomar conhecimento, falar, já estou acostumado com isso, tal. Nada disso mais me impressiona, né? Há 100 anos, por exemplo, a quantidade de informações que havia no mundo era infinitamente menor do que hoje em dia. Tem até um exemplo que é dado, se você lê o New York Times no dia domingo, que é, né? Sim, 2, 3 vezes o tamanho do Estadão, o Estado de São Paulo. Se você lê aquilo tudo, você tem informações lá que antigamente o nego levava 30, 40 anos para acumular aquela quantidade de informação. Pronto, se eu buscando você imagine processar isso. Se eu buscando esse assunto, me lembra uma outra referência aí da maçonaria que eu acho que seria interessante a gente comentar. Porque a gente falou que a maçonaria nasceu como construtores. Foi. Né? E de repente a gente tem a maçonaria aceitando pessoas que não têm nenhuma relação com a construção, né? Em que momento isso aconteceu e por que isso aconteceu? Tem a ver com isso, com acesso ao conhecimento. E acabou aceitando a nobreza também. Sim. Porque, como você falou no início, eram trabalhadores. Com o passar do tempo, os burgueses e a nobreza, né, acabou participando, entrando para a maçonaria. Sim. Dentro a maçonaria eram pedreiros especializados. Sim. Né? Então eles tinham um conhecimento de áreas que naquela época não era comum você ter. Quem já visitou uma igreja, uma catedral gótica, vê que é uma construção resistentíssima, né? São prédios muito altos, com vitrais enormes. Ou seja, a sustentação está toda nos arcos, as paredes não sustentam o teto, porque senão não poderiam ter aqueles vitrais. A acústica é algo impressionante, que você consegue falar, o padre consegue falar sem microfone e todo mundo escuta. Né? A atmosfera que é criada lá dentro é algo também, né, fantástico. Então eles tinham domínio de ótica, de acústica, de geometria, de física em geral. De térmica. Então eram muitos conhecimentos que os maçons tinham naquela época, numa época em que o conhecimento era algo raro. E isso atraiu quem não era construtor. Teologia, porque eles precisavam construir... Não havia instrução formal. Exato. E foi por conta disso que algumas pessoas não construtoras começaram a entrar na maçonaria. E por que as lojas aceitavam? Você me disse que quem entrava no começo eram os burgueses e a nobreza. Né? Então, muitas vezes, eles tinham contribuição financeira mesmo para ajudar. Olha, eu vou apadrinhar aqui e vocês me iniciam. Isso começou a ser, no começo, muitas pouco vezes frequente. Muitas vezes até por interesse, né? Sim. Que a maçonaria ganhou relevo na sociedade de então. Sim, não. E aí depois eles queriam participar. Isso foi ganhando outro corpo, configuravam certo status também. Status, com certeza.
Até porque quando você pega ali nesse período que a gente falou da Revolução Francesa, dos Estados Unidos, do Iluminismo surgindo, né, você fazer parte de uma sociedade secreta, independente do que acontecesse ali dentro, já era um certo status. É isso mesmo. Felipe, alguma pergunta? O que mais a gente poderia falar sobre? Diego, alguma sugestão? O nosso tema. Faltou alguma pergunta para eu lhe fazer que você sentiu falta aí? As paramaçônicas, a gente estava falando muito dessa capilaridade que a maçonaria tem, né? E algo que favorece muito essa capilaridade são o que a gente chama de ordens paramaçônicas, que são ordens que são apadrinhadas pela maçonaria. Nós temos no Brasil a Ordem Demolay, que é para meninos de 12 a 21 anos. Né? As Filhas de Jó, que são de meninas, acho que de 11 a 21 anos também. As Garotas do Arco-Íris, que segue algo parecido com as Filhas de Jó, que são para meninas, essas duas. E as abelhinhas são para menores de 11 anos nas Filhas de Jó, e os escudeiros são para meninos menores de 12 anos nos Demolay, e tem a Estrela do Oriente, que são para as esposas dos maçons, né? Que não é maçonaria feminina. É uma ordem paramaçônica, com seus rituais próprios, com seus debates próprios. E essas paramaçônicas, elas têm um apelo filantrópico de beneficência muito maior do que a maçonaria em si, né? E eles conseguem entrar justamente nessa questão que a gente estava comentando mais cedo, de ajudar mais a sociedade. É talvez por isso que ele seja menos divulgado, porque não é exatamente as lojas que fazem, né? Seriam esses corpos anexos. Tem uma outra paramaçônica muito forte nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil está começando a crescer muito, que é uma ordem chamada de Nobres Shriners, que são os nobres do templo. É uma ordem que é uma organização filantrópica que patrocina diversos hospitais. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, são 22 hospitais. Aqui no Brasil está sendo construído um, e tem outro no México, se eu não me engano. E esses hospitais são direcionados para tratar crianças. Normalmente com lábio leporino, fenda palatar, queimadura, algum problema ósseo. E eles arrecadam muito dinheiro assim, todo ano para tratar dessas crianças. E é focado nesse tratamento. São os Nob Shriners. Tá, vou lhe fazer uma pergunta aqui agora. Eu sei a resposta, mas acho que tem muita gente que gostaria de saber. A maçonaria tem patrimônio físico? A maçonaria não. Como a gente já conversou, a maçonaria não tem uma estrutura própria que se pode dizer que é a maçonaria. Mas as instituições maçônicas têm. É como a gente disse, tem CNPJ. O Grande Oriente da Bahia tem um CNPJ. As lojas têm seu CNPJ. Então, se tem CNPJ, ela pode ter patrimônio que é construído. Então, essas instituições têm patrimônio. Tá. E esses recursos são utilizados de que maneira? Pode falar? São patrimônio físico e patrimônio monetário. Sim, financeiro. Depende muito do objetivo da loja, né? Se é uma loja muito voltada para estudos, tem loja que patrocina a escola. Porque naturalmente vocês têm um orçamento, Sim. Planejamento anual. Exato. Que você vai utilizar recursos para isso. Lógico, né? Vocês devem ter isso aí. Com certeza. Tá, então seria mais para isso mesmo. Sim. E o maçom, ele paga também, ele contribui. Tem a sua contribuição. Até para manter, né? Porque você tem uma estrutura. E ele vive, inclusive, em função disso. Vive em função disso. Dessa receita, da mensalidade. Algumas lojas conseguem construir um patrimônio que arrecada mais verba com esse patrimônio, né? Espaço de lojas para alugar, espaço para fazer eventos, que são alugados também, e gera outra receita. Mas a base da receita da maçonaria são as mensalidades que os membros pagam nas suas lojas. Tá bom. O que mais podemos falar? Considerações finais? Contato?
Agora você tem que fazer o merchan, né? A gente falou que tem que comunicar, tem que dar visibilidade, então aproveite aqui. O Grande Oriente da Bahia, você pode achar no Instagram, né? Pode botar lá Grande Oriente da Bahia, que vai aparecer. Mandando uma mensagem no direct lá, se for uma mensagem salutar, com certeza vai ser respondido, né? Se for um ataque, com certeza vai ser ignorado. Brincadeira, às vezes, dependendo do ataque, a gente pode até, né, reverter isso na cabeça de quem atacou. E estamos ali à disposição de tirar dúvidas. Uma coisa agora que me veio, eu vi o livro aqui, os livros aqui, vocês publicam, tem obras literárias que são publicadas? Muitas. Vocês incentivam isso, fazem lançamentos? Existe, inclusive, algumas editoras maçônicas. Maçônicas. A mais famosa editora maçônica que a gente tem aqui no Brasil, se não me engano, é a Trolha. É de São Paulo? Não é de São Paulo. Eu não me recordo agora exatamente de que estado é. Não, a Trolha eu acho que é de Paraná, de Santa Catarina. Acho que é de Paraná. Então uma coisa também, eu estava falando, estava falando anteriormente sobre o trabalho que poderia ser desenvolvido pelas lojas, né, dando mais conhecimento à população, a questão de obra literária também, né, porque é algo assim que fomenta muito a curiosidade das pessoas, né? A literatura maçônica é muito voltada para o maçom. Normalmente, se você pegar algum livro, você não vai conseguir ler. Você não vai conseguir entender direito, né? Quando algum conhecido meu me pede uma indicação de um livro para ter esse conhecimento um pouco melhor, tem um livro daquela série para leigos, Maçonaria para Leigos, que eu acho que ele é uma introdução muito bacana para quem não pertence a esse mundo da maçonaria e quer conhecer um pouco. E é didático? É bem didático. Inclusive, ele é feito de uma forma que, se você tiver interesse em um determinado ponto da maçonaria apenas, é só ir no capítulo e ler, independente do resto, que você vai entender. Ele não precisa ser lido em sequência para você ter um entendimento, não. Muito bom. Christopher Rodap, eu acho que é o escritor. Ok. Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Aqui. A gente precisa, justamente nesse sentido que a gente estava falando, de divulgar o que é a maçonaria, de desmistificar, né, a maçonaria, a gente precisa de espaços aqui como esse. Eu queria mandar aqui um abraço para todos os obreiros do Grande Oriente da Bahia, para todos os irmãos maçom da Bahia, do Brasil e do mundo. Né? E dizer que aqui eu estou à disposição. É muito importante esse comentário seu, porque a maioria das pessoas, quando se fala em maçonaria, elas não têm a menor ideia do que seja. E via de regra, os que fazem comentários críticos são comentários totalmente impertinentes, né? Sim, sem que não guarda nenhuma semelhança com a realidade. Com certeza. Então, eu acho que isso também é um trabalho que a maçonaria deveria se preocupar em fazer, né? Sim, na medida do possível, é muito lógico. discutido hoje em dia esse uso das redes sociais pela maçonaria. A gente já usa, como eu disse, a gente deu o Instagram aqui do nosso Grande Oriente, né? Só que eu acho que ainda é muito tímido. Acho que a gente pode ser um pouquinho mais agressivo nessa comunicação. É verdade. Tá bom, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez. Até mais. Muito obrigado. Para você que esteve conosco até agora, quero falar para se inscrever em nosso canal. Para isso, basta acionar o sininho. Muito obrigado pela atenção de todos, espectadores, ouvintes, e até a próxima.